Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre mapeamento para código. Nós terminamos a última aula fazendo uma associação unidirecional para 1, depois para opcionalmente 1 e finalizamos com para asterisco, né, para muitos. Então agora a gente vai trabalhar com as associações bidirecionais, ok? Então, bidirecional. Esse vai ser o título, aliás, o objetivo da aula desse vídeo. Então vamos imaginar que nós tenhamos um diagrama de classe, onde eu tenho por exemplo, um aluno associado a livros. Então, pode existir uma associação múltipla de aluno com livro. Então, eu posso fazer de diversas formas essa representação, só a representação. Eu posso fazer assim, ó, um aluno está associado a vários livros. Coloco o asterisco. Aqui eu posso colocar livros. Certo? Eu posso, essa aqui é uma associação unidirecional, né? Mas nosso objetivo é bidirecional, ou seja, um livro está associado a vários alunos. Então tem uma associação no outro sentido. Então, da mesma forma, um livro está associado a vários alunos. Ok? Essa forma aqui não é muito usada, tá? Mas eu vou colocar porque é possível, né? Não está errado, só não é muito usada. Então eu vou copiar, se eu conseguir. O que está acontecendo aqui? Não consigo o botão direito. Então vamos para aqui. Selecionar. Copiei. E vou jogar aqui as nossas anotações aqui. Então pode ser desse jeito. Essa é a primeira opção. Ou uma segunda opção que a gente pode utilizar é... Então, uma outra forma de fazer esse tipo de associação, eu vou excluir aqui as associações, vou voltar com o aluno aqui. O tipo de associação é uma associação normal aqui, uma linha simples. Então isso já indica que é uma associação bidirecional. Aqui eu posso colocar, então, um aluno tem associação com vários livros, e um livro tem associação com vários alunos. Então essa é uma outra forma. Ok? Essa é mais simples, né? Então, vamos colocar lá no a nossa anotação aqui. Então essa é uma outra forma. Ou desse jeito. Tá? Veja que aqui não tem as setas indicando a direção. Quando não tem as setas, é sinal... Quando não tem a seta em ambos os lados, é sinal que é bidirecional. Então quer dizer o quê? Existe uma outra forma... Vou refazer isso aqui. Existe uma outra forma onde eu tenho... onde eu indico a direção com a seta. Então, aluno e livro. Então, eu posso indicar aqui uma associação bidirecional. A gente chama de navegável, né? A gente pode navegar de um lado para o outro.
Então aqui está explícito que essa associação é bidirecional. Então, um aluno tem associação com vários livros, e um livro tem associação com muitos, né, asterisco é muitos, né? Muitos alunos. Então, essa é uma forma alternativa. Então, para a gente representar. Apenas representar, né? Então, vou colar aqui também essa é uma outra forma. Ou assim. Ok? Então, essas duas formas são bem utilizadas. Essa aqui não é tanto. Então, acaba acrescentando mais linhas no diagrama. Tá? Então, vamos implementar isso aqui, então. Vou criar, então, eu já tenho aqui um pacote, né? Unidirecional para 1, para 0, 1, né? Para opcionalmente 1, para 1 e para muitos. Agora eu vou criar um pacote da associação bidirecional. Então, lembre-se como é que a gente faz isso aqui. Ó. Crio um pacote. Então, associação, aliás, bidirecional. Ok? Só que do jeito que eu fiz, novamente, né? Eu coloquei bidirecional dentro de unidirecional. Então, o que eu tenho que fazer? Tomar cuidado com isso. Eu vou refatorar. E aí eu tenho que tirar aqui o unidirecional, deixar só dentro de associação o outro pacote bidirecional. Agora vejam, tem associação, bidirecional e unidirecional. Então, dentro de bidirecional, eu vou criar mais um pacote que eu vou chamar de... Nós estamos trabalhando com essas associações bidirecionais. Vamos colocar aqui sem restrição. Sem restrição, a gente já vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, vou colocar aqui sem restrição. E aí vamos criar as classes aqui, então, criar a classe aluno livro. Beleza, as duas classes estão aí. Agora eu vou acrescentar aqui um título no livro para a gente poder exibir alguma coisa e fazer alguns testes. Então, título. Vou colocar um construtor aqui. E um getter. Beleza. Agora a mesma coisa para aluno. Um nome. Construtor para esse aluno com nome. E um getter aqui só para exibir o nome desse aluno. Beleza, eu vou colocar aqui as classes uma do lado da outra para a gente poder faço isso aqui. Não, depois eu faço isso. Aluno tem uma associação com vários livros. Então, agora eu vou fazer realmente a associação, né? Então aqui começa a associação. Então vou fazer uma array list, ou seja, uma lista. E aqui eu vou dizer que dentro dessa lista vai ter só livro. Eu vou chamar de livros. Ou lista de livros. Lista de livros. Mas como eu coloquei
lá no diagrama livros e alunos, eu vou usar esse nome. Então, vai ser livros no plural. Beleza. Então, vou fazer a mesma coisa lá em livro, né? Mas primeiro vamos completar aqui o aluno. Quando eu tenho uma relist, isso não me garante associação. Aqui eu tenho um lugar para estabelecer associação. O que me garante que haja uma associação de aluno com livro é quando eu adiciono um livro para esse aluno. Eu digo que esse livro é desse aluno. E para fazer isso, existe um método chamado... Eu posso criar, na verdade, um método chamado adicionar livro. Só adicionar, eu vou passar um livro para ser adicionado nessa lista. Então, nesta lista chamada livros, tem um método chamado add, onde eu passo um livro. Esse livro que eu recebi. Posso remover também, enfim, posso fazer vários. Basta usar aqui, ó, delegar métodos. Eu vou delegar métodos ao ArrayList, e aí eu vou ter uma infinidade de métodos aqui para usar. Tá? O add está aqui que eu usei. E um deles é o size. Size me mostra a quantidade de elementos dentro de uma lista. Não, eu peguei o errado, né? É size apenas. Size. Ah, não, aqui é o nome que eu vou dar, né? Quantidade de livros. E o size é o método ArrayList. Tá? Está na variável livros. Ok? Então, eu tenho já uma forma de associar livro com aluno. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa para livro. Então, o livro vai ter uma lista, um ArrayList de aluno. Vou chamar de alunos. E vou ter métodos para adicionar. Então, vou delegar métodos aqui para o ArrayList e vou usar o método add. Então, ele vem desse jeito, né? Mas eu posso mudar. Esse é o método que eu estou criando. Ele só sugeriu esse método. Eu vou chamar de adicionar. Passo um livro, esse livro vai ser adicionado na lista de alunos. Ok? Passo um aluno, né? Uma lista de alunos. Passo um aluno, esse aluno vai adicionar a lista de alunos do livro. Eu vou fazer a mesma coisa para ver a quantidade de livros. Desculpa, a quantidade de alunos que estão associados a esse livro. Então tem o método size. Esse aqui. Só mudo aqui para a quantidade. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui para... Aqui falta só retornar. Retornar um inteiro. Ele retorna um inteiro. Pronto, vamos testar esse nosso programa aqui. Então, vou criar uma classe teste. E eu vou criar, então, um método main para poder criar um aluno com um nome lá, por exemplo, Zé. E eu vou criar um livro. Vou chamar de Programação Orientada a Objetos. PO. Beleza? Se eu fazer assim, ó, o Zé tem o livro PO. Em algum momento né, ele teve essa associação com esse livro, tomou emprestado, por exemplo. Tá? Agora eu vou tentar rodar isso aqui, vai dar um erro.
E eu gostaria de enfatizar isso, porque esse erro é comum. Vamos rodar. Vai dar um ponteiro nulo, o famoso ponteiro nulo. Estou tentando usar um objeto que não existe. Essa é a ideia. Então, o que eu esqueci aqui, que eu deixei de propósito? Vejam, eu estou usando a classe ArrayList. E essa classe ArrayList não tem um objeto para eu usar. Ela não foi instanciada. Então, eu tenho que instanciar. Tá? Geralmente a gente faz isso no construtor. O construtor está aqui embaixo, né? Então, eu vou colocar ele para cima para a gente... Costumeiramente a gente coloca o construtor logo abaixo dos atributos. Então, eu não vou passar nada de array para o aluno, eu vou preparar esse aluno com um array para ele poder usar. Então, esse array livros que eu chamei vai receber uma instância de array list. Tá? Faço a mesma coisa então em livro. Vou jogar esse construtor lá para cima só para questão de organização do código. Não faz diferença a posição dele. E vou também... essa lista de alunos vai receber uma instância de array list. Pronto. Agora não vai ter mais esse erro de ponteiro nulo. Então vou rodar novamente. Então rodou, não teve problema. Né? Então agora vamos começar a testar. Então se eu colocar aqui Zé, ponto, quantidade de livros, tem que aparecer 1, correto? Então vamos rodar. Porque eu acabei de adicionar o livro POO para o Zé. Beleza. Se eu adicionei o POO para o Zé, o PO tem que ter o Zé como aluno, não é? Então, o Zé teve uma associação com o PO. Então, o aluno Zé teve uma associação com o PO. Na lista de livros do Zé, tem PO. E agora, no outro lado, lá no livro PO, quais os alunos que tiveram uma associação com esse livro PO? Aqui tem que ter o Zé. Só que não tem. Se eu exibir aqui a quantidade de livros, a quantidade de pessoas, de alunos, né, do PO, eu chamo de quantidade só, né? Então deixa eu mudar lá para quantidade de alunos. Deixa eu bem claro, né? Quantidade de alunos. Então vai aparecer, não vai ter nenhum. Porque eu não automatizei essa sincronização, né? Então veja, 1 e 0. O que eu tenho que fazer? Eu nunca poderia esquecer, ao adicionar o PO para o Zé, eu não posso esquecer de adicionar o Zé para esse PO. Então, isso aqui vai sempre andar junto. Ó. Se eu não fizer um dos dois, vai dar problema. Desse jeito que eu estou sincronizando. Quando eu adiciono o PO para o Zé, eu vou ter que dizer que esse Zé foi colocado para o livro PO. Agora vai dar certo. Cada um vai ter um. Né? O Zé vai ter um livro, o PO vai ter um aluno. Certo? Mas será que eu tenho que sempre lembrar de fazer isso aqui? Será que eu não posso melhorar isso aqui? Então, nesse ponto agora, tá ok, né? Fiz uma associação bidirecional, certo? Lembrando que o Zé pode ter vários livros, né? Então, vou colocar aqui mais um livro. O livro de padrões de projeto, software. Padrões de projeto de software. E vou colocar mais um aluno aqui. A Bia.
Então, a Bia... Então, eu vou dizer assim, que o Zé tem o PO, e o Zé é estudioso, ele foi lá e estudou o livro de PPS. Beleza? Quando eu faço isso, eu não posso esquecer de dizer que PPS tem o livro, tem como aluno o Zé. Beleza? Então, eu adicionei, fiz duas associações aqui, né? O Zé com 2 livros, e naturalmente esses 2 livros com o Zé. Então, veja, foram 2 associações só, e eu tenho 4 comandos, né? Eu nem coloquei a Bia na jogada ainda. Se eu colocar a Bia aqui, ó, a Bia pegou o livro de PPS. Então eu tenho que dizer que PPS é da Bia. Então agora vai aparecer, para o Zé, vai aparecer 2 livros. E PO vai aparecer um aluno, né? Vamos rodar para a gente confirmar isso. Lembre-se que eu estou analisando o Zé aqui somente, por enquanto. Então vejam, a quantidade de livros do Zé. O Zé pegou 2 livros, PO e PPS. E a quantidade de alunos que pegaram PO, somente o Zé, um só. Se eu fizer agora da Bia, quantidade de livros da Bia, e aqui eu vou escrever então o Zé aqui para eu saber, né? Senão eu vou me confundir. Vou fazer uma concatenação aqui, o Zé e Bia. Tá? Aqui eu tenho PO e aqui eu vou colocar PPS. Então, o livro PPS. Aliás, PO e aqui é PPS. Então, vamos rodar. Ó, o Zé pegou 2 livros, a Bia pegou 1. O PO foi pego por um aluno e o PPS por 2 alunos. Então, está correto, né? Mas a gente tem que melhorar isso aqui, ó. Então, o objetivo aqui é fazer com que a gente não precise fazer a sincronização manualmente. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se o Zé teve uma associação com um livro, eu tenho que colocar esse livro no Zé. E é esse ponto aqui, né? Ó. Certo? Então, eu teria que retirar isso aqui daqui. Bom, vou dar um Ctrl X. Agora eu vou lá no adicionar do Zé. Ó. Segura Ctrl. É aqui que eu faço a adição. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho um livro aqui. O código que eu retirei, eu vou colar aqui. Ó. Então, PO, adicionar Zé. Bom, PO é um livro, que é esse livro aqui. Né? Adicionar Zé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o PO, eu vou colocar livro, porque é esse livro que eu estou passando, e vou adicionar o Zé. O Zé, na verdade, é o objeto corrente aqui que eu estou trabalhando. Então, eu vou chamar aqui de this, que eu estou na classe aluno. Então, é este objeto aluno. No caso, neste exemplo, nessa linha aqui é o Zé. Tá? Então, eu vou retirar isso aqui para não complicar muito o código. Tá? Então, vou tirar tudo isso aqui e deixar só o Zé por enquanto. Ok? Deixar o Zé e o PO só, para a gente poder estudar isso aqui. Então tá, ó. Quando o Zé adicionou o PO, olha só, seguro o Ctrl e vou lá. Seguro o Ctrl, clico e vou lá.
O Zé é o objeto corrente. Ele vai invocar o método adicionário e vai passar o livro PO. O Zé é o objeto corrente, aluno, é o this. Ele passou o PO aqui, porque esse PO vai ser adicionado para os livros dele. E junto disso aqui, o que eu faço? Esse livro aqui, que é o PO, eu vou adicionar o aluno corrente, que é o Zé. Beleza? Então, vamos rodar. Então vejam, o Zé tem um livro e o PO tem um livro. Então funcionou. Certo? Então essa é uma solução. Essa é a solução, na verdade. Tá? Agora vamos supor que a gente faça o inverso. Qual que é o inverso? PO, ponto, adicionar Zé. Então, se eu fizer só isso, vejam, só isso, não vai funcionar. O PO, então o Zé não tem nenhum livro, só tem um aluno. Por quê? Porque não está sincronizado. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Certo? O que é fazer? É fazer que o Zé, ponto adicionar, receba o PO. Essa sincronização. Então se eu fizer isso aqui lá, ó, Ctrl X, lá no adicionar do livro, Ctrl, eu vou para lá, eu vou fazer o que eu fiz lá para o aluno. E vou colar aqui. Ó. Bom, o Zé é o aluno que eu estou passando. E PO é o livro corrente. Que é this. Ok? Então agora vai funcionar. Só estou fazendo a mesma coisa que eu fiz ali para aluno. Opa. O que aconteceu? Olha só a quantidade de erros que aconteceram aqui. Stack Overflow. Então, outro famoso erro chamado estouro de pilha. Inclusive tem um site, né, Stack Overflow, que é para um fórum de discussão sobre linguagens, né, sobre programação. Então não funcionou. Mas como assim não funcionou se eu fiz a mesma coisa? Justamente por isso. Ele está em loop. Quando eu adiciono um aluno para o livro, olha o que acontece. Quando eu adiciono um aluno para um livro, ele vai lá e chama o adicionar do aluno passando o livro. Ó. E aí ele volta para cá. E aí, dentro desse código, o livro adiciona o aluno. E aí, volta para cá. E aí ele fica em loop. Ó. Tá? Esse é o erro. Então, a solução é fazer, escolher a classe, o objeto que vai ser responsável pela sincronização. Eu não posso fazer isso nos dois lados. Eu tenho que escolher um lado, porque senão eu posso causar esse loop. Ok? Poderia até fazer uma verificação, tal, mas é um custo muito alto para pouco benefício. Então eu tenho que escolher, bom, eu vou fazer a adição, eu vou estabelecer a associação entre aluno e livro através de aluno ou através de livro. Então, geralmente, as pessoas são mais importantes que as coisas, né? Então, eu vou considerar esse aqui. Já esse aqui, essa opção aqui, eu vou retirar. Então, vou desfazer o que eu fiz aqui. Só vai haver a sincronização através de pessoas, no caso aqui de aluno. Então, isso aqui não vou usar mais isso aqui. Tá? Então, agora vai funcionar perfeitamente. 1 em 1. Beleza. Mas, tá entendido, né? Então, eu tenho que escolher qual é o objeto que vai controlar essa associação. Mas imagine que passou
3 meses, e aí vem alguém lá e vai programar essa classe aqui, usar essa classe aqui e faz assim, ó. PO, ponto, tem um método adicionar aqui, eu adiciono um aluno, né? Ele vai usar esse método aqui e esse método não vai funcionar, né? Ele não vai estabelecer a associação, correto? Porque eu retirei, porque estava dando conflito, né? Estava criando um loop. Esse método é público, então se é público eu posso usar, né? Então a solução é deixar ele privado. Lá no PO, deixar o livro privado. Então, lá no livro, né, colocar privado. O que vai acontecer? Como o aluno precisa usar o adicionar do livro, agora está privado, vai dar um erro, né? Então, essa solução não resolve. Vamos desfazer isso aqui. E, na verdade, não tem uma solução mais, vamos dizer assim, mais elegante, né? O que que a gente costuma fazer é o seguinte, ó. Lá em livro, esse método adicionar aqui, a gente coloca um underline, ou coloca um prefixo qualquer, para indicar que quem for utilizar esse método aqui ele é público, mas ele não deve ser usado de qualquer jeito, né? Tem que estar escrito isso, comentado, né? Então isso aqui é só uma orientação para a gente não usar esse método, por causa essa associação aqui é bidirecional e o método que estabelece a sincronização dessa associação é através de aluno e não do livro, tá? Então essa é uma forma. Então ele sabendo que tem esse underline aqui, ele vai dizer, opa, esse método aqui, ele vai fazer assim, ó. Opa, tem esse método aqui, mas esse método aqui não deve ser usado. Ele é útil para o aluno usar, o objeto aluno usar, não para livro usar. Correto? Então, já sabe, ó, não devo usar esse método aqui. Não posso usar de qualquer jeito. Então, dessa forma a gente consegue implementar uma associação bidirecional. Ó, eu alterei lá o nome do método lá, ó, tem que alterar aqui, ó. Então é a classe aluno que vai usar esse método, somente ela. E ela sabe do que se trata, né? Ela sabe do que se trata. Agora sim. Então as associações bidirecionais são complicadas, né? Então elas devem ser evitadas na medida do possível. Ok? Então a associação bidirecional deve ser evitada. A gente tem que pensar bem se é necessário ter esse tipo de associação realmente. A gente não pode fazer de uma outra forma. Beleza? Então, aqui a gente encerra esse vídeo sobre associações bidirecionais sem restrição. A restrição, no caso, é a restrição na origem. A gente já vai ver isso nos próximos vídeos. Então, até o próximo.